Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Nesta rica oportunidade, temos o imenso prazer de comentar juntamente com os irmãos o texto bíblico da leitura bíblica diária, esta nossa quinta lição de número 5, onde estaremos estudando o fruto do Espírito. Veremos o eu crucificado. E para esta leitura bíblica diária, é a leitura da quarta-feira, estaremos utilizando o texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículos 8 e 9, com o tema: quem tem o Espírito de Cristo, este pertence a ele. Estaremos utilizando a versão Almeida, revista e corrigida, para uma melhor compreensão neste momento. Me acompanhe, por favor. Romanos, capítulo 8, versículos 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amados irmãos, estamos gratos ao Senhor porque estamos meditando na divina doutrina a respeito do Espírito Santo. E nesta oportunidade, amados irmãos, nós estamos lendo no livro de Romanos, uma das maiores exposições teológicas a respeito do Espírito Santo que podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Aqui nós tratamos, de acordo com o pensamento do autor da lição, o relacionamento do cristão com o Espírito Santo na sua nova vida servindo a Deus. E, de acordo com o escritor bíblico, o escritor atual, o pastor Elienay Cabral, ele comenta em um dos seus livros, comentando sobre a carta aos Romanos, ele diz que versículos 6 a 13, ele trata a respeito da operação do Espírito Santo na vida do crente. Diz que é uma obra santificadora do Espírito Santo na mente, no espírito e no corpo do crente, de acordo com 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Logo, o crente anda e vive na presença do Espírito, pois não está mais sob o domínio da carne. Sua vida agora é regida e regulada pelo Espírito Santo que mora nele e governa o seu interior. O apóstolo Paulo ele é bastante prático quando ele diz no versículo de número 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele está dizendo: todo aquele que vive praticando as obras da carne não tem condição de agradar a Deus. Pois podemos observar que em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19, ele alista aproximadamente 16 características das obras da carne até o versículo de número 21. Me acompanhe, diz assim o texto bíblico: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então temos, irmãos, em mente que as obras da carne, aqui nós temos um resumo em Gálatas, são praticamente essas. Então, logo, o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porém, versículo de número 9, ele diz assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Logo, tudo o que ocorre de bom na vida do cristão é proporcionado pela divina pessoa do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós compreendemos que Ele foi quem nos resgatou. Analisando desta forma, observe que o Isber, ele comenta sobre a carta aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 9. E ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele diz que a prova da conversão é a presença do Espírito Santo dentro de nós, testemunhando que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Nosso corpo torna-se templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19, versículo 20. Apesar de o corpo ser destinado à morte por causa do pecado, a menos, é claro, que o Senhor volte antes e nos arrebate, o Espírito dá vida a esse corpo no presente para que possamos servir a Deus. Então observe, se o Espírito de Deus habita em nós, somos de Cristo. Se o Espírito Santo opera em nós, somos de Deus. Mas se nós não damos lugar ao Espírito Santo, não somos dele. Que possamos meditar nessas palavras e compreender que Deus, ele está em nós, pois somos templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe.